partidário da TV Cultura, como Deus abençoe a todos. Postos Weber, gasolina com controle de qualidade Ipiranga, Ramiro Barcelos e Oswaldo Aranha. Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa noite. São 6h31 e está no ar mais um Jornal das 6 aqui pela TV Cultura. Hoje, 9 de setembro. Você vai ver hoje em destaque e vai conhecer a nova roupa da imagem de Nossa Senhora Aparecida e também os cuidados que devemos ter ao comprar e consumir verduras. Vai também saber das últimas notícias com os nossos correspondentes. Nossa Senhora Aparecida ganha nova roupa e uma nova coroa. Vamos conferir. Dia de semana, horário de trabalho e 20 mil pessoas dentro da Basílica de Aparecida. A motivação é participar da segunda coroação da Santa. A primeira foi há 100 anos, em 1904. A gente veio visitar ela porque é a nossa mãe, né? E essa coroa nova que ela está ganhando? Bem merecido, né? Alegorias feitas por fiéis contam a história de Aparecida. Num dia em que o rio Paraíba do Sul não estava para peixe, pescadores encontraram primeiro uma imagem enegrecida da santa, depois fartura de pescado. Aparecida se tornou uma santa negra num país então escravista. Em 1735, ela ganhou uma capela e em 1834, a Basílica Velha. Só se tornaria padroeira do Brasil em 1928. Qual a importância dessa cerimônia, dessa coroação? Para mim, é uma promessa que foi feita há 20 anos. E eu tive 6 acidentes. A coroa do centenário é de ouro e pedras preciosas. O desenho é de 2 artistas mineiras. Foi selecionado num concurso com 163 trabalhos de 17 estados. Foi escolhida não só pela criatividade, mas por ser a que melhor representava a devoção do católico brasileiro por Nossa Senhora da Aparecida. Uma história que tem mais de 3 séculos. Vem do Brasil colônia, atravessa o Império e chega na República. A imagem é visitada só nessa basílica por mais de 7 milhões de pessoas por ano. E lá estão o príncipe herdeiro e 2 princesas da família real, Orleans e Bragança, 2 governadores, um ministro que representa o presidente Lula, o presidente da Câmara, 49 bispos, 2 bispos ortodoxos e 7 cardeais. Um deles, Dom Eugênio Salles, enviado pelo Papa João Paulo, que mandou uma carta. A coroação de Nossa Senhora eu vejo como um simbolismo, vejo como uma reafirmação de fé, de esperança, de crença, de fortalecer ainda mais a fé. Toda vez que você fica mais tranquilo diante de celebração como essa, você consegue adquirir um gás novo, renovado para alguns dias. E eu me sinto exatamente assim. E essa revitalização certamente mexe com todos nós que somos um povo de muita fé e de muita religiosidade. E a Justiça Eleitoral do Rio tem uma medida inédita. Veja só, os candidatos com algum processo, crime, vão ser eliminados. Bem que essa medida poderia ser adotada pelos outros estados também. Certamente muitos candidatos estariam fora do pleito municipal. E é uma coisa óbvia, assim como se o candidato estivesse no SPC, também deveria estar fora. Só como exemplo, mas a Justiça do Rio está se adiantando, pelo menos neste detalhe. Um novo galpão crioulo está sendo erguido no Parque Centenário de Montenegro. A obra é do CTG Estância de Montenegro.
A entidade tradicionalista mais antiga de Montenegro está resgatando sua própria história. Uma réplica do galpão que abrigava o CTG Estância do Montenegro em 1961, ano de sua fundação, está sendo construído junto ao Parque Centenário. Integrantes da diretoria e filiados da entidade trabalham de forma voluntária, já que preservar a tradição é um assunto que conhecem muito bem. É porque eu acho que nós temos que procurar resgatar tudo aquilo que é de bom, para que as pessoas de amanhã tenham uma referência do passado, que no caso seria hoje, né? Então, como nós estamos tendo essa referência do passado de ontem, essas criaturas, esses jovens de amanhã terão uma referência de hoje. Para garantir a fidelidade ao prédio original, a madeira de acácia será utilizada, como há 43 anos atrás. Ele é a mesma coisa, por exemplo, assim, foi gentilmente cedido pela firma Tanak, né? A mesma madeira que foi feita na época, sabe? Lá no primeiro galpão está sendo colocada aqui, ó, que era de acácia. Se tu observar aqui na foto, vai ver que é a mesma coisa, é a acácia. Então, a mesma originalidade, como era antes. Só as telhas que não são as verdadeiras, mas o resto tudo é como era antes. É uma espécie assim de respeito, né, que nós temos com os nossos tradicionalistas do Estância, né, que muitos deles gostariam de ver novamente o que era o Estância, que o CTG Estância do Montenegro foi a primeira entidade tradicionalista aqui em Montenegro. Então é uma maneira assim de mostrar para os nossos associados, nossos tradicionalistas, como é que era o CTG antes. O galpão terá o nome de Romeu Esvain, antigo patrão do CTG. A inauguração será feita em uma data especial, 14 de setembro, na abertura da Semana Farroupilha. E a nossa cultura sendo preservada aqui, a cultura dos gaúchos que já se espalhou pelo mundo. Tem CTGs em diversos países. E os comerciais da internet sempre são muito interessantes. Vamos acompanhar mais este. E aí, dá nota para esse aí então. Sempre é interessante. Veja só, uma notícia que está nos chegando pela internet também. 56 mil postos de trabalho foram fechados somente esse ano, neste ano de 2004, por causa da venda de CDs piratas. 59% de todo o mercado de CDs é considerado ilegal. Isso em números apurados pelo governo. Em impostos, são R$1 bilhão, menos recolhimento de impostos. O que fazer? Os CDs estão muito caros nas lojas e as pessoas tentam comprar e compram ele de forma mais econômica. Sinal dos tempos da crise financeira. E o Cine de Montenegro está nos oferecendo as seguintes vagas, preste atenção. Auxiliar de farmácia, enfermeiro, recepcionista, auxiliar de enfermagem, nutricionista, cozinheira, técnico em enfermagem, auxiliar de serviços gerais, agente de manutenção. O enfermeiro aqui pede 3º grau completo, os demais 2º grau. O estudo sempre é muito importante. Interessados, favor comparecer na agência do Cine em Montenegro, munidos do seu currículo e carteira de trabalho, sempre pela parte da manhã. Na série de reportagens de alerta ao cidadão, vamos ver alguns cuidados que devemos tomar ao comprar e consumir verduras. Na busca pela higiene nos alimentos que vão para a mesa, o consumidor tem apostado nas saladas prontas e embaladas. Além da praticidade, o fato dos produtos virem lavados dá maior segurança aos compradores. Mas uma surpresa nada agradável foi revelada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. De acordo com a Proteste, as saladas devem ser lavadas também em casa. Mesmo que já embalados, alguns produtos testados continham pragas e até pequenos insetos.
Nos supermercados, os alimentos perecíveis ganham uma atenção especial para a renovação do estoque. A verdura, ela tem um período dela, é 2 dias, no máximo 2 dias, e tem que estar bem conservado. Não tiver na conservação ideal, nós não podemos colocar na loja para não ter esse perigo, né? E eles têm se preocupado com isso? Estão tendo a preocupação sempre. E, pelo visto, os cidadãos já estão mesmo bem alertas. Não, a gente procura olhar se tá limpa, né? Não tá estragado. Mas não, normalmente não tem muito cuidado até. Antes de consumir em casa, tu repete, tu lava mais uma vez o alimento? Em casa sim, a gente cuida mais, lava, pra ver se não tem nada assim, mas é só mais em casa sim a gente tem mais cuidado. Aqui no mercado não tanto. Costumo cuidar. Quando tu chega em casa, mesmo que ela já esteja limpa, que tu vê que ela já foi lavada, tu repete a operação, tu lava ela mais uma vez em casa? Com certeza. Eu lavo, inclusive coloco até no vinagre também, que diz que é muito bom, né? A gente fazer um tratamento. Coloca no vinagre, deixa em banho no vinagre, para justamente eliminar qualquer tipo de bactéria, qualquer coisa que possa ter, né? E esse comentário foi pontual. Quem não sabe disso, mas muitas vezes não praticamos na água e vinagre para matar qualquer bactéria que venha junto. A gente parece que vê que a folha de alface está limpa, mas ela precisa de mais limpeza ainda antes de consumir. Neste sábado, em São Pedro da Serra, às 14 horas, às 2 da tarde, juramento à bandeira. Portanto, quem está na lista e quem precisa ir lá, por favor, não falte, porque é um ato de civismo jurar o amor e fazer o juramento à bandeira. São Pedro da Serra, 2 da tarde. E os alunos da escola da região participam de diversas formas aqui na nossa TV. E existe o Papo Legal. Confira mais um Papo Legal na escola. O Papo Legal na Escola veio até a Escola Municipal José Pedro Steiglender, em Montenegro, conversar com os alunos da 8ª série, coordenados pela professora Carmen. O assunto será a comparação entre o mundo antigo e os tempos modernos. Bom, no mundo antigo nós tínhamos assim, as pessoas que viviam tinham muito mais tranquilidade, a poluição era muito menor, tinham mais emprego, os amigos confiavam muito mais uns nos outros, as drogas não eram tão grandes como são agora, a educação era maior, também assim, só que tinha menos acesso à escola, né? Os valores como respeito, carinho, o amor era muito maior. No mundo antigo as coisas eram muito diferentes como é agora no mundo moderno. Os pais eram mais rígidos, eles não deixavam os filhos saírem, a educação não era tão evoluída quanto é agora. Mas as coisas em si, a poluição não era tão como é agora. Você também acha isso? Sim, hoje as pessoas cuidam menos da natureza e não se cuidam tanto os sentimentos das pessoas, sabe? No mundo antigo, o acesso às escolas era muito mais difícil e agora no mundo moderno é mais fácil de a gente achar a escola. Você acha que é melhor viver no mundo moderno ou viver no mundo antigo? Acho melhor no mundo moderno, porque a tecnologia é mais avançada e a medicina também. Mesmo aumentando o índice de criminalidade, coisas desse tipo? Aí não, aí é melhor no mundo antigo, porque daí é mais tranquilo lá e não tem muita violência. Mas, afinal, é mundo antigo ou mundo moderno? Qualquer um, tanto faz. A professora Carmen faz uma avaliação sobre a participação de seus alunos no Papo Legal. Acredito que a avaliação tem um resultado positivo. O trabalho com o texto de Carlos Drummond de Andrade, Lembranças do Mundo Antigo, e é um texto que nos leva a refletir e a comparar como era viver no mundo de antigamente e como é viver no mundo moderno. As vantagens, as desvantagens, os benefícios que nós hoje temos, né? E os alunos mesmo colocaram a respeito do que mudou e do que melhorou e do que não foi positivo, os avanços e os retrocessos. Papo Legal na Escola é aqui na TV Cultura, onde você se vê na TV. E o grito de guerra da juventude dizendo que eles estão gostando e que gostam de estudar e gostam de participar do Papo Legal aqui na TV. Parabéns a esta turma. Veja só algumas curiosidades das eleições.
eleições a vereadores no Brasil, 3 candidatos têm mais de 91 anos. 314 candidatos com 80 anos ou mais. Se a vida começa aos 40, para eles está começando agora. Estão com firme propósito de ainda trabalhar para a sua comunidade e, obviamente, também receber o salário. 2.772 candidatos a vereadores têm entre 18 e 20 anos. Temos o oposto também, os jovens despontando e já querendo começar a carreira política aos 18 anos. Essas são algumas curiosidades das eleições. E vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo para esta sexta-feira. Esta noite, a mínima será de 13 graus e teremos chuva. E a previsão para amanhã é de tempo instável com chuvas, com a mínima de 11 e máxima de 15. Agora, nesse momento, no Vale do Rio Caí, 17 graus. Moradores do loteamento Glória, em Montenegro, estão reclamando de assaltos no bairro. Vamos conferir. A isonomia remuneratória para atendentes de escolas e creches no município de Montenegro foi tema de discussão da reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Montenegro. O conteúdo dessa reunião chega agora com a Procuradora-Geral do município, a doutora Viviane de Vargas. É uma reivindicação das assistentes, das auxiliares de creche, que tomamos conhecimento agora na Câmara dessa reivindicação, elas não formalizaram esse pedido, de uma equiparação de salário com as assistentes de escola, que é um cargo novo, criado no ano passado, através de exigência da LDB, que agora o município tem que adequar a LDB, contratando para as creches e escola, assistentes de escola com o ensino médio completo. Antes se tinha auxiliar de creche, que a exigência era apenas até a 5ª série, não se tinha uma exigência de escolaridade tão grande, por isso elas tinham um padrão 1 e as assistentes de escola padrão 3. A diferença maior fica no salário. No salário. Atribuições também são atribuições diversas, semelhantes, mas atribuições diversas. Estas modificações não poderão ser feitas este ano justamente por ser um ano eleitoral. Nós não podemos, por uma vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, aumentar a despesa de pessoal nos 180 dias do término do ano eleitoral. Para ter uma melhor avaliação sobre esta discussão, nós vamos conversar agora com pessoas que sentem na pele o problema. Nós vamos conversar agora com a Tércia e com a Jane, elas que são assistentes de creche. Eu pergunto para a Tércia, então, como você avaliou esta reunião onde foi discutido justamente a questão salarial de vocês? Olha, eu acho que foi meio produtiva, né? Pelo menos a gente sabe como proceder agora daqui para frente. E o que vocês vão fazer? A gente vai encaminhar um pedido de formalização, que é o que eles estão pedindo, né? Para ser feitas as correções, que eles sabem que tem irregularidades, que, no caso, fazendo a correção, nós somos auxiliares de creche, e foi criado pela Prefeitura agora um novo concurso público, que é as assistentes de escola. Essas assistentes entraram ganhando um padrão 3 e a gente já está aí na função há anos ganhando padrão 1. Então, que eles façam certo a maneira correta, né? E que corrijam e vejam onde estão as irregularidades e que seja feita a justiça. E quanto dá mais ou menos de diferença, né, na questão salarial do padrão 2 para o padrão 3? O padrão 1, no caso, que é o nosso, né? Ele dá uma diferença de mais ou menos quase 50% por aí, 40%, 50% para o 3. Muito bem, e essa foi a reunião que aconteceu hoje de manhã na Câmara, e a municipalidade cuidando de um dos aspectos que é da educação e também das creches para que as mães fiquem livres para trabalhar. Excelente. Mas os moradores do loteamento Glória de Montenegro ainda continuam reclamando dos assaltos nos bairros. Vejamos. Moradores da rua 1º de Março, no loteamento Glória, em Montenegro, reclamam da constante falta de segurança. Nós vamos conversar agora com a dona Eurides Borba, ela que é moradora aqui da região, e nos fala desse problema. Falta de segurança aqui é total, dona Eurides, o pessoal está assaltando aqui, está usando drogas aqui nos fundos do seu terreno, não é verdade? Sim, é verdade. É assim que a gente não pode sair com segurança de casa e deixar uma janela aberta. Porque se deixar uma janela aberta, eles pulam pela janela e vão lá assaltar. Até de dia, às 1h30 da tarde, assaltaram 2 vezes lá na minha neta. A senhora me disse também que em um local aqui o pessoal está se utilizando, então, deste local
para consumir drogas. E depois é que eles vão fazer os assaltos. Sim, eles consomem droga na antiga fábrica de sabão, atrás da casa das minhas netas ali, e depois eles vão assaltar. Como eles ainda entraram com a faca na mão, dizendo que não era nem para acender luz, porque eles estavam com a faca e eles iam entrar do mesmo jeito. A senhora disse para mim que até as janelas já estão amarradas. As minhas janelas já estão tudo amarradas com arame, que eu tenho medo, para segurança. E agora, como é que fica, dona Euridice? Segurança, brigada militar, o pessoal não passa por aqui? Ela passa de vez em quando por aqui, dá uma vigilhada, mas nos horários marcados não é que passa, né? O pessoal aqui já sabe, esses malandros já sabem então o horário. Eles estão meio acostumados já com os malandrão, né? E como é que fica a situação? Vai ter que ficar com a janela trancada o resto da vida? Ai, fica calor e eu não posso tomar fresca. Eu só tomo fresca na minha sala ali quando chega uma visita que eu tô com a janela aberta, né? Senão eu não posso abrir, tem que ser ventilador. Assalto aqui que não falta. Sim, é o que não falta. É só questão coringando assim quando eu saio de casa, né? Pra modo de dizer ali. É de tudo, né? E agora, tem que viver sempre debaixo desse medo. É, debaixo desse medo sempre, né? Quando eu saio de casa, o homem velho tem que ficar. Quando o homem velho sai de casa, eu tenho que ficar, né? Eu tenho problema que não posso andar caminhando muito ligeiro, só vou em roda da casa, e quando eu vou em roda da casa, ainda sem confiança, viu? E se um assaltante chegar... Tem um troquinho na mão, né? E se um assaltante chegar a ameaçar a senhora de um assalto, o que a senhora vai fazer? Ah, se o assaltante assaltar eu de um assalto assim, eu ligeiro chamo a polícia, né? Eu tenho telefone. Um desabafo de quem vive sempre sob o domínio do medo de ser assaltado. Problemas de segurança no loteamento Glória, em Montenegro, assustam os moradores. Júlio Moraes para a TV Cultura, aqui você se vê na TV. E veja só em que situação nós nos encontramos. Ela é o exemplo onde nós todos estamos incluídos. Quem tem condições está levantando a sua cerca, está colocando cerca elétrica. Onde a cerca elétrica deveria ser mais forte é na própria penitenciária. Estamos todos nos protegendo contra este mal que é o mal da sociedade moderna. O que vamos fazer? Cada um precisa cuidar de si e dar segurança à sua família. Agora sim, diretamente de Salvador do Sul, Laércio Morales, quais são as últimas notícias daí? Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos da TV Cultura, falando ao vivo aqui da sede do Canal 28. Chove aqui em Salvador do Sul, uma cerração fechada. Tempo muito feio hoje durante o dia aqui em Salvador do Sul, assim como de resto, Barão, São José do Sul, São Pedro da Serra. Para informar, Marcos, que no próximo dia 11, portanto no próximo sábado, ocorrerá aqui em Salvador do Sul o 15º Festival de Etnias do Vale do Caí e Taquari. Esse evento é promovido pelo grupo de danças folclóricas Capsberg, que irá promover mais este ano esse evento, que é o 15º. No ano passado, 48 grupos participaram do festival. Até o momento já são 20 os grupos que confirmaram a presença. Segundo a professora do grupo de danças folclóricas, Alaide Gross-Lerme. Os ingressos serão vendidos no local ao preço de R$ 8,50 e dá direito a uma janta. Quem preferir apenas acompanhar a apresentação pagará o ingresso de R$ 5,00. O evento se realiza no Parque Municipal Afonso Cristóvão Valaur, no ginásio poliesportivo da Festur. Após todas as danças e todo o evento de danças e de folclore, haverá o baile animado pela banda Opus. Este ano ainda participa o grupo Solovei, que é uma apresentação inédita aqui no município de Salvador do Sul. E esse grupo trata do folclore ucraniano. Essa é mais uma atração que será oferecida às pessoas que visitarem o 15º Festival de Etnias, que ocorrerá no próximo dia 11 aqui em Salvador do Sul. Início previsto é às 8 horas da noite. E estão todos aqui os amigos do Vale do Caí convidados a participar desse evento, que é o 15º Festival de Etnias aqui de Salvador do Sul. Um abraço, Marcos. Até amanhã com mais informações aqui da sede do Canal 28. Ok, muito obrigado. E só para reforçar, esse festival de etnia certamente vai ser um grande festival. E não ocorre longe daqui, são a 30 quilômetros daqui, não é num outro estado. Isso está ocorrendo pertinho aqui na nossa região. Participe. E vamos ver agora imagens feitas pelo repórter Júlio Moraes hoje pela manhã de um motoqueiro que caiu na frente do hospital da Unimed em Montenegro. Ele foi cortado por um carro, mas saiu ileso. Veja só as imagens e como os acidentes acontecem rápido. Mas, por sorte, ele não teve muitos ferimentos. Quem tem moto precisa cuidar 2 vezes mais do que quem tem carro, porque não é tão visível. Por isso se recomenda ao andar de moto usar roupas mais espessas e de cores vivas.
Veja aí, mas conseguiu, está saindo, está andando ali. Mas poderia ter sido pior, porque numa moto isso é fácil de se acontecer, um acidente mais grave. Cuide, portanto, sempre quando você vai viajar de carro ou de moto, todo cuidado é pouco, não só o seu, tem que cuidar os outros também. E hoje, o mundo relembra uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver de que se trata. A assinatura do Tratado de Paz no final da Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha humilhada e despojada de suas possessões. Perdeu territórios ultramarinos e, na Europa, Alsácia-Lorena e Prússia Oriental. Adolf Hitler ergueu voz pela primeira vez, apelando para a convicção do povo alemão de que tinham sido brutalmente oprimidos pelos vencedores da guerra. No início do conflito, o Brasil procurou ficar neutro. No entanto, numa posição de equilíbrio entre as grandes potências, segundo a política externa de Getúlio Vargas. O ataque japonês a Pearl Harbor, no final de 1941, e as pressões que vinham sofrendo por parte dos aliados para que se definissem a seu favor, Getúlio enviou a Força Expedicionária Brasileira para a Itália para combater o regime totalitário. No sul do Brasil, a imigração alemã sofreu fortes pressões do governo brasileiro. Na época, foi proibido pronunciar qualquer palavra na língua alemã em território nacional. Muitas pessoas só tinham domínio desta língua e, por muitas vezes, só puderam se comunicar por gestos e sinais. Tamanha foi a pressão de Getúlio Vargas. A guerra de Hitler durou de 1º de setembro de 1939 a 8 de maio de 1945, quando os alemães se renderam. Agora faltam 3 minutos para as 7 horas. Raciocine rápido comigo. Nós vimos essas imagens do passado. Daqui a alguns anos nós vamos comemorar imagens que aconteceram no ano passado, em 2003 e em 2004. Parece que a história sempre se repete com outros personagens e com outras situações e com outras línguas. Mas é assim, a humanidade vai caminhando para o seu progresso desse jeito. O Jornal das 6 fica por aqui. Fique agora com o seu direito. Já está aqui nos nossos estúdios o Dr. Cláudio Braga. E você sempre está convidado, já a partir de agora, 6320271, para encaminhar as suas perguntas. O assunto hoje vai ser direito previdenciário. Às 7h30, Letícia Alflen com o programa Fashion e, às 21 horas, o Jornal da Cultura. Uma boa noite a todos. Agora é a vez de Iolanda. É Iolanda e Heitor. É 12, é 12. É Iolanda e Heitor. É 12, é 12. É Iolanda e Heitor. Montenegro merece o nosso amor. Então vamos de 12. É Iolanda e Heitor. Conheça um pouco mais de Madalena, candidata à Prefeitura de Montenegro. Madalena é filha de ferroviários e teve uma infância simples. Ainda jovem, precisou trabalhar como balconista para ajudar nas despesas de casa. Madalena é uma trabalhadora e isso ela já provou quando foi prefeita. Quem conhece a Madalena, vota na Madalena. Para Montenegro mais forte, vote 14. Madalena prefeita. De segunda a sábado, você tem as últimas notícias da manhã no Jornal do Meio-Dia. Informação, cultura e história.
O Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Montenegro convida a todos para participarem da Semana Farroupilha, de 14 a 20 de setembro no Parque Centenário. Apoio do Frangosul. Vamos juntos fazer um Montenegro como você nunca viu. Juntos com Percival Prefeito e Doutor Paulo Poletti Vice. Vote 15, vote Percival e Doutor Paulo Poletti. Trabalhadores e trabalhadoras da alimentação, venham fortalecer ainda mais o seu sindicato, participando e apoiando nossa luta, seja na porta das fábricas, nas pesquisas, nas mobilizações e assembleias do seu sindicato. Unindo esforços, com certeza, aumentaremos nossa conquista e alcançaremos nossos objetivos. Trabalhador e trabalhadora da alimentação, venha ser sócio do seu sindicato. Não deixe que a violência e os roubos tomem conta das nossas comunidades. Você tem uma arma importante contra tudo isso, o telefone. Ligue e denuncie. Sua ajuda pode ser fundamental. Iniciativa TV Cultura. Apoio Brigada Militar e Polícia. TV Cultura. Aqui você se vê na TV. Olá, boa noite. 6 horas e 59 minutos. Isso são 7 horas e 1 agora. Seu direito já está no ar, 6320271. E estão aqui nos nossos estúdios o Dr. Cláudio Braga e também Daniel Bellieri. O Dr. Cláudio Braga vai responder perguntas sobre direito previdenciário e o Dr. Daniel sobre o sindicato, ele é do Sindicato da Alimentação, vai falar na área trabalhista. E você está convidado, 6320271, a participar desta nossa conversa. Boa noite, doutores. Dr. Cláudio, Daniel. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. E doutor Cláudio, eu lhe pergunto. Só gostaria de corrigir que me chamou de doutor, né? Eu sou coordenador geral do Sindicato da Alimentação. Muito bem, mas de uma outra forma, todos entendemos de direito e aí já estamos acostumados a chamar um de doutor. Mas muito bem, coordenador geral do sindicato. Doutor Cláudio, que notícias temos a respeito do amparo assistencial? Alguma mudança parece que está acontecendo ou pode acontecer? Boa noite, Marcos. Boa noite, Daniel. Telespectadores, notícia assim de hoje à tarde entrou no sistema com relação, esses dias nós estávamos tratando do amparo assistencial, acredito até que tenha sido na segunda-feira, nós fizemos alguns comentários, né, sobre o amparo assistencial. O amparo assistencial é aquele benefício concedido ao idoso, né, que atinge 65 anos, e ao deficiente físico. Tá? Ele é um benefício que não gera direito à pensão e não é pago o 13º salário ou abono natalino. Certo. Né? Por quê? Porque ele não é propriamente um benefício previdenciário. Ele é um amparo assistencial, como o próprio nome assim o define. E a novidade é a seguinte: há possibilidade de beneficiários deste amparo assistencial possam obter aposentadoria por idade, que hoje há uma exigência do cumprimento de um período de carência. Ou seja, a necessidade da pessoa que nunca contribuiu para se aposentar por idade, 65 ou 60 anos de idade, se homem ou mulher, né? Que preencha o período de carência, que deve obedecer uma tabela progressiva que a cada ano é acrescida, é somado mais 6 meses. Hoje nós temos, assim, quem completou idade de 65 anos, vamos pegar só o exemplo de um homem, de idade. 65 anos de idade, quer se aposentar por idade, ele teria que ter contribuído durante 11 anos e 6 meses. No ano que vem, preenchidos os outros requisitos, a carência é de 12 anos. E assim sucessivamente. Vai sendo somado a carência até nós chegarmos em 2011 com o período de
180 meses de contribuição, ou seja, 15 anos. Essa é a carência. Isso então vale para o deficiente, porque quem já chegou na idade já atingiu. Isto, já atingiu a idade, né? Mas a vantagem que está vindo aí, e o motivo dessa notícia, é que aquele idoso que porventura tenha perdido a qualidade de segurado, mas que durante um determinado período contribuiu para a Previdência, ele poderá, preenchendo os requisitos, vir a transformar este benefício entre aspas, de amparo assistencial para a aposentadoria por invalidez. E o que eu ganho com isso? O direito ao 13º, que o amparo assistencial, e o direito a transformar em pensão para os seus dependentes, né? No caso, a viúva, se casado ou companheira, ou filhos menores de idade, menores de 21 anos, ou incapazes de qualquer idade, né? Claro que isso tudo daí preenchendo os requisitos. De como as coisas são dinâmicas, porque cada semana ou cada mês o regulamento muda. As situações vão mudando até para acompanhar o dinamismo da vida social. Muito bem. Às vezes com um pouquinho de atraso, mas... Muito bem, mas pelo menos... Sempre tentando resgatar e buscar a inclusão, né? Ótimo. São agora 7h06 e pergunta ao coordenador do sindicato, Daniel Bellieri, quais são as notícias que você quer nos comentar. Falávamos de convenção coletiva e saúde do trabalho. Quais são as informações que deveríamos passar hoje? Nós no setor da alimentação, né, nós temos as nossas convenções coletivas e nós temos 3 datas base. Uma delas é em maio, outra em junho e tem agora em outubro mais uma data base. Agora em outubro é no setor da cerveja, que hoje engloba ainda a Ambev aqui, né? Então a gente fez a assembleia para tirada de pauta na sexta-feira, né, com a participação dos trabalhadores da Ambev aqui de Montenegro. Essas perguntas, essa maio, junho e outubro é específico para o sindicato da alimentação. Também, maio é no setor avícola e setor da carne. Não tem nada a ver com o salário mínimo em maio, por Não tem nada a ver. É o salário da categoria, né? É negociado o salário da categoria nessas databases. Com permissão, daqui a pouco já continuamos porque tem alguém que quer conversar conosco. Olá, boa noite. Boa noite. Pois não? Eu quero só fazer uma pergunta assim, eu estava ouvindo antes quanto à contribuição. Se Pois a não. mulher fez 60 anos e ela nunca teve contribuição, ela tem direito à aposentadoria ou não? Ela não contribuiu nunca na vida. Já tem 60, foi doméstica? 60 anos feito, ou o homem 65. Tá entendido. Ok, muito obrigado pela participação. Preencheu um dos requisitos, que é a idade. Se for mulher. Mas como a Previdência Social é um seguro, então só vai auferir o benefício àquele que contribuiu para a Previdência nos períodos que assim ela exige para cada tipo de benefício. No caso de uma aposentadoria por idade, como nós mencionamos antes, hoje, no ano de 2004, em razão de uma tabela progressiva prevista na lei, a quantidade de contribuições é de 11 anos e 6 meses. Então tem que preencher esse requisito, mesmo tendo a idade já. Há vários anos atrás não tinha isto. Independente de ter recolhimento ou não, havia aposentadoria? Está certa essa afirmação? Não, nunca existiu isso. Não, aí nós teríamos a situação do trabalhador rural. Só na área rural, que não há exigência. Preenchendo também requisitos de desempenho de atividade rural em regime de economia familiar, né? Aquela situação toda, não há a exigência da contribuição. A lei não previa a contribuição. Certo. Até porque na emissão das notas já havia um valor, né, um percentual. Bom, que era o antigo Fundo Rural. Certo. Tá? Então, houve a unificação entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, sendo que o legislador entendeu por isentar ou não exigir contribuição para aqueles que trabalhavam na agricultura. Hoje ainda é assim?
Sim, hoje ainda... Para o trabalhador. Temos, hoje o trabalhador tem que comprovar o efetivo desempenho da atividade para poder obter o benefício. E, em consequência disso, em contrapartida, para comprovar, ele vai trazer os documentos em que há o desconto sobre aquilo que é comercializado da produção. Neste caso, então, ela tem 60, nunca contribuiu? A resposta é não. Em princípio, não. Ou contribui durante 11 anos e 6 meses... Ou não tem, ou não tem direito, a não ser que fosse na atividade rural. Olá, boa noite. Boa noite. Pois não? Tudo bom, Rando? Tudo bem? É o seguinte, o doutor está falando que tem que ter 11 anos ou 12 anos de contribuições. Certo. Tem alguma carência? Por exemplo, o cara já está com 55 anos, mas contribuiu há 10 anos, já não contribuiu mais, mas contribuiu lá atrás há 11 anos, 12 anos. E aí como é que fica? Ele tem direito de se aposentar? Aí é uma situação que tem que ser vista no caso específico, porque também há uma previsão para se buscar isso com fundamento. Houve uma alteração com fundamento no Estatuto do Idoso, né, de que contribuições passadas há muito tempo, né, elas podem ser utilizadas, né. Mas aí é um caso que tem que ser visto, porque aquela contribuição feita lá na década de 80... Sim. Está perdido aquilo lá. Não está perdido. Então tem que ser visto caso a caso. Resposta, há possibilidade. Há possibilidade. Em princípio, há possibilidade. Ok, muito obrigado pela participação. Tem que se verificar. Tem que ser verificado. Daí assim a gente não... E continue ligando para nós, estamos aqui para responder as suas perguntas. Maio, junho e outubro, a convenção coletiva. Isso, como eu estava dizendo, né, Marcos? Sim. Em maio nós temos o setor avícola e o setor da carne bovina. Já em junho já é padarias, sucos, beneficiamento de frutas. Sim. Né? Esse é em junho, erva mate. E outubro, que é o próximo agora? E outubro é a cerveja, né, que nós temos a database. Mas tem um probleminha que está acontecendo agora na database de junho, que nós temos principalmente essas padarias, que já foi acordado, né, já tem até um protocolo assinado nas negociações dentro do mês de junho, mas só que essas empresas não repassaram ainda o reajuste salarial. Até a gente anda ameaçando até essas empresas que vão divulgar na imprensa o nome dessas padarias, principalmente. O reajuste é anual. Anual. E o percentual sai de uma reunião. Às vezes diversas reuniões de negociações, né, para se chegar a um reajuste, né. Sempre se baseia na inflação do período, né. Dali para mais deveria ser. Deveria ser. Deveria ser. Olá, boa noite. Quem está falando conosco agora? Meu nome é Pedro, resido aqui no bairro Santo Antônio. Pois bem. É só uma perguntinha para o advogado aí da Previdência. Eu sou funcionário público aposentado e trabalho desde 2000 com carteira assinada. Desde 2000. Ok. Tá, daí eu só queria saber o seguinte, se eu teria direito ou chance, por exemplo, de me aposentar pelo INSS, e com isso aí levaria, com quanto tempo eu teria que contribuir? Só um instante. O senhor é funcionário público? Sim, eu sou funcionário público aposentado. Eu me aposentei em 97, em 2000 comecei a trabalhar com carteira assinada. Se aposentou com carteira assinada em 97? Eu me aposentei pelo Estado, né? Sou funcionário público aposentado. E aí comecei a trabalhar em 2000 com carteira assinada. Com carteira assinada. Daí eu queria saber se eu teria chance de me aposentar ou com quanto tempo de contribuição? Para duas aposentadorias? São sistemas distintos, não tem problema nenhum. O período para a aposentadoria, aí nós teríamos que verificar na situação do tempo a carência para a aposentadoria. Estamos falando da segunda aposentadoria. Da segunda, da Previdência, né? Que quanto ao Estado ele já está aposentado. Então a resposta existe possibilidade. Sim, existe a possibilidade. Vai ter que preencher o período de carência ou, atingindo a idade, verificar o quanto falta para... Porque o Estado tem, então, período de carência diferenciado. E a situação do Estado já tá definida, né? Normalmente a regulamentação Previdência Social, INSS e Previdência do Estado,
elas andam muito próximas, né? As alterações nos estados ocorrem depois sempre das alterações feitas na legislação federal. Então, mas há essa possibilidade. Agora, especificamente com relação a períodos a serem cumpridos, dependeria também de verificar. A resposta ambígua. Exato. Certamente é uma questão de tempo. De vai tempo, se aposentar, vai. Dessa forma, só tem que verificar. Queres acrescentar algo? Não, eu acho aí que caberia outra pergunta também para o doutor. Sim. No caso, ele se aposentou. Pelo Estado? Não. Pela Previdência Social. E continua trabalhando. Continua contribuindo para o INSS. E aí esse período conta para uma nova aposentadoria? Não. Não conta, nós tínhamos Outro antes... regime sim, o mesmo regime não, mesmo né? regime não. Porque mesmo o desconto regime é o não. mesmo, né? Não, ele até por estar em atividade, continua contribuindo. Antigamente, isso eu vou aí há menos de 10 anos passados, o cidadão que contribuía para a Previdência, preenchia os requisitos, se aposentava e continuava trabalhando, nós tínhamos a situação do abono. Ou seja, ele continua contribuindo, porém forma um pecúlio. Formava um pecúlio. E no momento em que ele parasse efetivamente de trabalhar, poderia receber. Hoje não existe Buscava mais aquele valor que ele, embora estivesse trabalhando, ele estava recebendo aposentadoria, mas estava tendo que contribuir por isso, porque estava na atividade. Isso não existe mais. Para onde vai essa contribuição hoje? Vai para os cofres da Previdência. Então, por isso, na informalidade, o que acontece? O sujeito se aposenta, continua trabalhando e... Não há o recolhimento. Ou não há o recolhimento, porque se há, não vai para lugar nenhum. Mas isto para quem já tem a sua aposentadoria, claro. Que poderá, no momento em que ele vier a falecer, ser transformado em pensão para dar amparo para a viúva ou para os filhos menores. Mas e aquele que está na informalidade hoje e que não contribui e que é complicado. O tempo está passando e não está contando. Alguém na linha? Oi? Caiu a ligação. Ok. Não só o tempo, né, Marcos? Perdão, mas complementando, principalmente as situações de infortúnio. Sim. O acidente. Essa é a principal. Porque é o momento. A própria situação do óbito. E aí... O tempo é uma coisa de futuro. Nós já vimos também, eu acho que no mês passado, aí, a situação de uma eventual condenação criminal e se não está contribuindo, como fica a família. E agora eu lembrei de trazer mais uma pergunta para o doutor. Faça a pergunta, vamos ao intervalo e responde depois, diga. Tá. Esse mesmo trabalhador se acidenta, ele já está aposentado e se acidenta. Ele tem direito ao auxílio-benefício? Já vamos ouvir a resposta. O intervalo de alguns instantes. Fique conosco. Okay. Trabalhadores e trabalhadoras da alimentação, venham fortalecer ainda mais o seu sindicato, participando e apoiando nossa luta, seja na porta das fábricas, nas pesquisas, nas mobilizações e assembleias do seu sindicato. Unindo esforços, com certeza, aumentaremos nossa conquista e alcançaremos nossos objetivos. Trabalhador e trabalhadora da alimentação, venha ser sócio do seu sindicato. Vamos juntos fazer um Montenegro como você nunca viu. Juntos com Percival Prefeito e Doutor Paulo Poletti Vice. Vote 15, vote Percival e Doutor Paulo Poletti. Mais de 8.000 empregos gerados, água para mais de 2.000 pessoas em 8 localidades do interior do município. Ampliação de informática nas escolas, passando de 72 para 2.140 o número de alunos beneficiados. Recuperação de 100 quilômetros de estradas no interior, 300 mil metros quadrados de pavimentação. Esta relação de obras continua no próximo programa e na administração Madalena Agenor. Para isso, vote 14. É Montenegro mais forte. Agora é a vez de Iolanda. É Iolanda e Heitor. É 12, é 12. É Iolanda e Heitor. É 12.
segunda a sábado, você tem as últimas notícias da manhã no Jornal do Meio-Dia. Informação, cultura e história. Nesta terça-feira tem Panorama Político aqui na TV Cultura. Conheça as ideias da candidata a prefeita por Montenegro, Madalena Biller. Panorama Político, nesta terça, 10 da noite. Não deixe que a violência e os roubos tomem conta das nossas comunidades. Você tem uma arma importante contra tudo isso, o telefone. Ligue e denuncie. Sua ajuda pode ser fundamental. Iniciativa TV Cultura. Apoio Brigada Militar e Polícia Civil. Olá, já estamos de volta. 632-0271 para você encaminhar as suas dúvidas. Olá, boa noite. Quem está falando conosco? É Jair. Oi, Jair. Diga, qual é a tua dúvida? A minha dúvida é assim, sobre a aposentadoria. O cara que trabalhou já um tempo atrás, sempre contribuiu, vamos supor 5, 6 anos. Sim. E depois parou 3 anos e pouco e volta a contribuir. Essa contribuição anterior conta com a aposentadoria? Tem um período de carência. Está clara a pergunta? Está claro. Muito obrigado, continue conosco. Ela conta. Parou por 3 anos. Ela conta. Ele não é um período de contribuição perdido, né? Ele contribuiu durante 5 anos, parou, retomou as contribuições. Teria que verificar se essa retomada foi de forma regular. Por quê? Porque contribuindo 5 anos, parando 3 anos, houve perda da qualidade de segurado. E isso implica em nova inscrição. Se o primeiro período de contribuição lá, ele foi contratado, carteira assinada, a empresa automaticamente passa as informações para a Previdência Social, junto com outras informações sociais, fundo de garantia e tal, enfim. Esse vínculo de trabalho, esse contrato de trabalho, é a inscrição automática no sistema previdenciário. Sim. Já o autônomo, ele tem que ir lá na Previdência e fazer a sua inscrição. Tem que ver se ele fez isso. O facultativo tem que ir e fazer. Então, teria que verificar se ele, depois desse período de 3 anos sem contribuir, retornou à atividade e a contribuir em razão de ter um vínculo de trabalho com carteira assinada, isso automaticamente houve uma nova inclusão, uma nova inscrição. Mas se não foi assim, então teria que dar uma verificada. Se foi como empregado, né? Continua normal. Se foi como autônomo, ou como facultativo, enfim, outras categorias de contribuinte, né? Teria que verificar isso. Mas aquele período de 5 anos, ele não é perdido. Tá? E como 5 anos aí não chega, as situações são mais, eu diria assim, mais traumáticas ou até dramáticas quando o período de contribuição é maior, há uma perda da qualidade de segurado, e aí retoma, ou seja, o período que faltava para completar a carência é menor. No caso dele, há uma inversãozinha, aí, porque com 5 anos de contribuição... Mas resposta simples, não está perdido. Não está. Antes de responder a pergunta, me surgiu outra aqui, mas agora já surgiu outra no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Pois não? Por gentileza, eu preciso saber o seguinte, um caso que está acontecendo agora no momento é uma nova lei ou emenda, alguma coisa assim. Mas a partir do dia, também se eu errar a data é pouquinho a diferença. Pois não? Do dia 22/8, uma nova emenda ou lei, alguma coisa. O seguinte, a pessoa está em benefício e o médico deu alta. Certo. Então, a pessoa não se acha em condições de trabalhar. Está realmente doente, a pessoa só pode tentar fazer uma nova perícia? Sim. Daqui a 30 dias. Vamos supor, a pessoa ganhou alta hoje, vai começar a trabalhar amanhã. A pessoa não está bem no serviço, está se sentindo mal, o médico dá 15 dias de atestado. Sim, né? E a sua pergunta é, então? É o seguinte, quais os caminhos legais para que isto não aconteça? Se a pessoa está se sentindo, ganhou alta, mas continua se sentindo mal, como vai voltar ao trabalho? Vai chegar no trabalho, o patrão vai mandar embora. E é o que realmente está acontecendo.
Então, gostaria que esse senhor, esse advogado, Ok. nos desse um esclarecimento exato. Quais os caminhos a seguir? É uma lei que saiu no dia 22/8, se não me engano. Que você Agora leu a desse ano. respeito. Ok, ok. Obrigada. Muito obrigado. Em princípio, nós temos essa situação. Eu não tenho conhecimento, mas vamos assim por partes e tentar objetivamente. Se existe uma previsão legal, né, nós vamos cair naquela situação. É injusto, né, porque a pessoa não está se sentindo apta, mas o médico da Previdência disse que deu a alta. E Bom, agora? uma vez dada a alta, está amparado em dispositivo legal, a situação é legal. O caminho, assim, não está bem juntar toda essa documentação, inclusive a fornecida pela Previdência Social, que comunica Sim. a alta, Sim. e o caminho é buscar, através da via judicial, né, uma ação judicial, onde o profissional vai, analisando a documentação, pode fazer um pedido. Ou através do sindicato? Sim, é da assessoria jurídica Claro. do sindicato, buscar a concessão ou o restabelecimento daquele benefício que ela vinha recebendo, do auxílio-doença, por mandamento judicial. E depois discutir o mérito da ação. Aí nós cairíamos numa situação de ordem processual. O Daniel quer fazer uma observação? Hoje até eu coloquei saúde do trabalhador aí, que esses casos dessa senhora aí, está acontecendo muito no setor da alimentação até. Porque ele volta e aí é despedido porque... Na hora que o trabalhador é encaminhado ao INSS, que é remarcada a perícia, né? O médico ali já dá a alta para dali 30 dias. Já dá alta exemplo, logo. já dá, no momento já dá alta. Chega naquele dia, o trabalhador não está apto. Ele vai no médico dele, o médico dele é feita a avaliação. Preciso interromper de novo. Olá, boa noite. Boa noite. Diga. Tudo bem? Pois não? É o seguinte, eu queria saber sobre aposentadoria. Eu tenho 51 anos e tenho 34 anos de contribuição. Tá? Aham. No ano que vem, eu faço 35 anos de contribuição com 52 anos de idade. Certo. Eu preciso ter os 53 para me aposentar ou não? Boa pergunta. Ele vai ter 35 anos de contribuição no ano que vem. E vai ter 52 anos. 52 anos. 52. Começou cedo, hein? É. Tudo bem. Ok? Tá claro. Ok, Muito ok. obrigado pela O participação. que era, Daniel? Diga. Não. Esse, pela voz é o Ah, Oscar. tá. Conheceu, ok. A voz inconfundível para ti. Eu teria que ver a situação da idade. Ele tem 51 agora e 34. Ano que vem vai fazer. 51. Ele vai fazer 52 e 35 de contribuição. Eu não tenho certeza, mas a questão, ele poderia buscar a proporcional, a aposentadoria proporcional. Caso contrário, a idade é o que manda. Se não me engano, em razão da regra de transição com a mudança que nós tivemos na legislação previdenciária, aí nós teríamos, aí, se não me engano, com 51 anos de idade, 52 no ano que vem, eu acredito que ele, pela idade, ainda vai ter que pagar o pedágio. A regra de transição determina que seja... Então, nós teríamos que fazer aí um cálculozinho, pegar lá em 98... quanto tempo faltava para ele se aposentar e acrescentar 40%. Esse é o pedágio. Tem uma regra, então. Tem uma regra de transição. Não é simples, chegou a 35. Recomendação. Procure assessoria jurídica de um sindicato da categoria ou qualquer outro sindicato ou um advogado para dar uma olhada nessa... Muito bem. Voltando, doutor Daniel. Já interrompemos várias vezes, mas o tempo já está quase esgotando. Essa, né, que eu estava colocando sobre a saúde do trabalhador. Sim. Então já é pré-agendado a alta dele, desse trabalhador. E está tendo a dificuldade, porque se ele não concorda com aquela alta, vem dizendo ali que ele tem que entrar com recurso, né? E esse recurso leva 1 ano, 2 até mais anos para. Então o que nós orientamos, né? Que ele vai ter que voltar para a empresa, ele já tem o atestado médico que está tratando ele. Volta para a empresa, apresenta aquele atestado ali que ele não está apto. Sim. O que a empresa tem que fazer? A empresa tem que reencaminhar ele ao INSS.
Essa dificuldade a gente está enfrentando também nas empresas que não estão querendo fazer isso. Você disse que o médico já dá alta no momento que ele faz a consulta para 30 dias, já considerando que em 30 dias ele vai ficar bom? Isso é que você disse? Em muitos casos. Essa avaliação é feita e, inclusive, o próprio sistema o sistema informatizado da perícia médica, já admite isso. A partir da análise feita pelo perito médico, já emite, né, a concessão do benefício já com previsão de alta. Sim. Mas parece meio estranho, né? E aí o trabalhador fica com a dificuldade de reencaminhar de novo, não está apto e tem que voltar a trabalhar, né? E aí seria a situação que a telespectadora para receber de novo, né? Seria a situação que a telespectadora Mas a produção nos liberou mais alguns minutinhos, 6320271, se você ainda quiser encaminhar alguma pergunta. Complementando, então, alguma informação, Daniel, sobre a convenção coletiva sobre a saúde do trabalhador? Convenção coletivas que nós temos também agora, passou agora no mês de agosto, que teria principalmente as padarias, né, e empresas de sucos que nós temos aqui em Montenegro hoje. Tem a segunda parcela do material escolar para esses trabalhadores, que deveriam receber agora no dia 6, né, que era o 5º dia útil. Sim. Então, teriam que receber essa segunda parcela. Quanto é essa parcela? R$ 72,00. São duas de para um trabalhador estudante, né? Se tiver mais que um trabalhador, aí é acrescido R$ 32,00. Não para os filhos, para o estudante. Para Pode ser o trabalhador ou o filho, né? Pode estar estudando. No máximo, né? Recebe no máximo para 2 pessoas, né? Se ele estiver estudando e tiver um filho, recebe 2 contribuições no ano. Uma de 72 e outra de R$ 32,00. Muito bem. Isso normalmente se cumpre, normalmente é assim que funciona. Isso precisa nós temos uma grande dificuldade no setor de padarias, porque a padarias a gente tem são muitas padarias com poucos funcionários, né? Então a gente tem dificuldades, mas é por denúncia de trabalhador, né? Então a gente pede os trabalhadores desse setor, principalmente, se não receberam, pode ligar para o sindicato, não precisa se identificar, denunciar, tal empresa não repassou o auxílio material escolar. E colocando um instante no lado de quem tem empresa, como tem coisa para pagar, não é verdade? Sempre tem a legislação, tem isso, tem... Quando acha que está no fim, já tem o 13º, que é o abono natalino, e aí já começa tudo de novo, não é verdade? Só que esse aí, auxílio material escolar, já é em acordo coletivo já também, é de praxe, né? já em faz acordo parte. coletivo, já faz parte, né, da renda do trabalhador. Né? Muito bem. Doutor Cláudio, sobre Vamos alguma lá. das considerações que foram feitas, algum complemento? Para encerrar, a questão colocada pelo Daniel, aposentado que retorna ao trabalho, não na informalidade, evidentemente, mas regularmente e está daí sofrendo desconto, sendo descontado e contribuindo para a Previdência, se acidentar, obviamente vai estar amparado. Ah, sim, aquela pergunta. Desculpa, Marcos, mas antes de terminar, para uma pendência de segunda-feira, imposto de renda retido na fonte, referente a um senhor aposentado. Muito bem. Esperamos que ele esteja assistindo para a gente tentar aí passar mais algumas informações. Havia uma situação de informação de 2 dependentes. O ideal seria, de repente, fazer novamente o contato com a Previdência, porque me informaram, parece, algumas situações não são lançadas no momento do encaminhamento, não são digitadas, vamos usar esse termo. E esta informação é que faz o comando. É que faz o comando. Bom, aí um detalhe com relação a imposto de renda retido na fonte. Também não sabemos qual o valor da aposentadoria. E aí nós temos o regramento todo da Receita Federal, que teríamos que verificar se o valor do benefício que é pago, ou seja, que está substituindo o salário daquele trabalhador que estava na ativa, se ele está passando do limite de isenção para o imposto de renda e está sofrendo o desconto retido na fonte, ou tendo que... E aí a recomendação está sofrendo desconto no ajuste fiscal do exercício, né? No ano seguinte, quando eu for fazer o ajuste fiscal, eu vou tentar buscar a restituição daqueles valores que me foram descontados. Esse é um caminho e o outro é ir lá conferir. Sim, isso é. E havia uma outra ponderação do nosso telespectador com relação ao atendimento, né? Então eu reforço a situação de que encaminhe daí para a chefia da agência que
para tentar, muito bem, através da chefia, nas reuniões periódicas que eles fazem, será tocado o assunto com relação à qualidade de atendimento. E como somos seres emocionais, não é todos os dias que se está de bom humor. Às vezes acontece um mau atendimento também. Né? A compreensão tem que estar em ambos os lados. Às vezes também, do outro lado do balcão, a pessoa a ser atendida, às vezes já vem de um segundo, terceiro, quarto lugar em que já não foi bem atendido. Então, e aí há um choque, há um atrito. Infelizmente, essas situações aí têm que ser contornadas, né? Tem que se buscar. Ao tempo, e cada dia nos mostra que às vezes não é bem como a gente acha. Considerações finais, 10 segundinhos. Só para lembrar os trabalhadores, né? Quando irem encaminhar os seus benefícios ao INSS, passe no sindicato lá para procurar se orientar, né? Principalmente que as empresas hoje estão encaminhando os trabalhadores muito por auxílio-doença, né? E muitas vezes é auxílio-doenças acidentárias, né? Então, a gente orienta os trabalhadores passarem antes no sindicato ali para procurarem, né, se orientarem, né, a esse respeito. Ok. Muito obrigado, doutor Cláudio, coordenador Daniel. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas ligações, pelo carinho. Voltamos amanhã, assim como de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas. Fique agora com Letícia Alfen, com o programa Fashion, e às 21 horas, o Jornal da Cultura. Boa noite.